O culto dos astros. No coração da Amazônia, isolada do resto do mundo, estava a pequena e misteriosa vila de São Tomé das Estrelas. Cercada por uma densa floresta e acessível apenas por um estreito rio, a vila havia se mantido fora do alcance da civilização moderna. A própria existência da vila era conhecida apenas por alguns poucos que se aventuravam nas profundezas da floresta. Era um lugar de estranhas tradições e crenças antigas, passadas de geração em geração, envoltas em um manto de segredos. Os habitantes de São Tomé adoravam os astros, entidades que acreditavam viver além das estrelas e que, segundo eles, desceriam à terra para recompensar os fiéis e punir os ímpios. Este culto peculiar sempre intrigou os poucos que ouviram falar da vila, mas ninguém ousava questionar os rituais secretos que os moradores realizavam em noites de lua nova. Quando o jornalista Marcos Moreira soube da existência dessa vila e de seu culto bizarro, viu uma oportunidade de desmascarar o que considerava ser uma seita fanática. Armado com seu equipamento e sua descrença, ele partiu em uma jornada pela floresta, decidido a expor a verdade por trás das lendas. Chegar à vila não foi fácil. O caminho era sinuoso e traiçoeiro, e a floresta parecia se fechar ao seu redor, como se quisesse afastá-lo de seu destino. Após dias de viagem, Marcos finalmente chegou a São Tomé das Estrelas. Foi recebido com olhares desconfiados pelos moradores, mas a curiosidade era maior que a hostilidade. Ele foi levado até o líder do culto, um homem de aparência austera e olhos profundos, chamado Padre Silas. Sob um manto de humildade, Silas observou Marcos com uma calma perturbadora, como se já soubesse o motivo de sua visita. Marcos pediu permissão para documentar a vida na vila, e surpreendentemente Silas concordou, com uma condição. Ele deveria participar de uma cerimônia que seria realizada naquela noite. Curioso e seguro de sua própria racionalidade, Marcos aceitou. Quando a noite caiu, uma lua nova acendeu no céu, lançando a vila em uma escuridão absoluta. Os moradores começaram a se reunir em torno de um altar de pedra no centro da vila, seus olhos fixos no céu, murmurando orações em uma língua antiga e incompreensível. Marcos observava em silêncio, registrando cada detalhe com sua câmera. Mas à medida que os cânticos aumentavam, ele começou a sentir uma sensação inquietante. O ar ao redor parecia pulsar com uma energia invisível, e a escuridão ao seu redor parecia ganhar vida. Os cânticos se intensificaram, e Marcos notou que os olhos dos moradores estavam estranhamente vidrados, como se estivessem em transe. De repente, o céu se iluminou com uma luz intensa, e uma formação de luzes apareceu entre as estrelas. Elas se moviam de maneira impossível, formando padrões complexos que desafiam qualquer explicação racional. Os moradores caíram de joelhos, suas vozes agora uníssonas, como se uma só mente comandasse suas palavras. Marcos sentiu seu ceticismo desmoronar enquanto uma nave colossal, feita de metal negro e brilhante, descia lentamente do céu, pairando sobre a vila. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de um zumbido grave e pulsante que parecia ressoar em sua própria mente. A nave irradiava uma presença avassaladora, como se uma força incomensurável estivesse observando, julgando. Padre Silas ergueu os braços, suas palavras agora claras para Marcos. Ele estava invocando os astros, clamando pelo cumprimento de uma antiga profecia. De repente, a nave projetou um feixe de luz sobre o altar, e os moradores começaram a se mover em direção a ele, um por um, oferecendo-se como sacrifício. Marcos tentou recuar, mas sentiu seu corpo ser puxado em direção ao altar, como se uma força invisível estivesse controlando seus movimentos. Ele tentou gritar, mas sua voz foi abafada pela pressão esmagadora que o cercava.
A luz da nave começou a brilhar mais intensamente, e Marcos sentiu sua visão escurecer. Quando recobrou os sentidos, Marcos estava deitado na margem do rio, longe da vila. Sua câmera estava ao seu lado, danificada e sem as gravações que fizera. Ele se sentia fraco, drenado, como se algo vital tivesse sido arrancado de dentro dele. A nave, os moradores, Padre Silas, tudo havia desaparecido, como um pesadelo que se desfaz ao amanhecer. Marcos voltou à civilização, mas nunca conseguiu contar sua história. A verdade era muito aterradora, muito incompreensível para ser acreditada. São Tomé das Estrelas havia desaparecido sem deixar rastros, e ninguém acreditava que tal lugar tivesse existido. Porém, todas as noites Marcos acordava suando frio, com a imagem da nave e o som dos cânticos ecoando em sua mente. Ele sabia que os astros ainda estavam lá fora, observando, esperando. E sabia que, em algum lugar no coração da Amazônia, o culto continuava, invocando forças que nenhum homem deveria ousar chamar.